Sim, cara, mas parece que tudo de errado do Corinthians é minha culpa, cara. Parece que tudo que acontece de errado, as coisas não acontecem. Eu sou o culpado de tudo. Situação do goleiro Cássio preocupa e dirigentes já marcam uma reunião com o goleiro esta semana. Fique ligado nessa notícia aí que está abalando os bastidores do Corinthians no dia de hoje, após a derrota do Timão contra a equipe do Argentino Júnior. Fique até o final do vídeo para você saber os detalhes dessa notícia. Bora pro vídeo. O Corinthians perdeu para o Argentino Júnior neste jogo decisivo contra o Argentino Júnior na Argentina, no estádio Diego Armando Maradona, numa derrota por 1-0, numa falha do goleiro Cássio. Uma bola defensível que geralmente o goleiro Cássio defende aquele chute, né? E infelizmente o goleiro acabou falhando naquele gol, resultando então aí a vitória do Argentino Júnior com o time reserva, com apenas 7 jogadores reservas. O Argentino Júnior conseguiu a vitória. E mais preocupante que isso foi o desempenho do Corinthians dentro deste jogo. Muito ruim, muito abaixo. Os jogadores não conseguiram jogar a bola. Raul Gustavo, expulso no início do segundo tempo, complicou ainda mais a situação do Corinthians. O Corinthians precisava atacar, precisava fazer o gols, né? E o zagueiro simplesmente num lance bobo, né? Inocente, não digo, mas bobo mesmo, né? Como diz o Vampeta, burro, foi burro no lance, acabou sendo expulso aí, e isso acabou prejudicando o time corintiano. E o goleiro Cássio, todo mundo viu aí, todo mundo acompanhou na mídia, que o goleiro Cássio ele desabafou no final do jogo, né, dizendo um forte desabafo: tudo que acontece de ruim no Corinthians é problema meu, eu sou o maior culpado, né? Vocês viram aí na mídia, repercutiu, todo mundo está comentando sobre isso, os comentaristas, todo mundo, jornalistas, todo mundo falando sobre o que aconteceu com o nosso ídolo Cássio. E diante dessa declaração do Cássio de ontem, falou sobre a questão que ele está indo no psicólogo, psiquiatra, né? E aí até tem um jornalista da Jovem Pan, o Vanderlei Nogueira, que eu acompanhei, ele disse o seguinte: ir no psicólogo todo mundo vai, né? Jogadores, pessoas comuns vão no psicólogo porque é normal você ir no psicólogo até para você abrir um pouco a sua vida, falar com alguém, né? Às vezes a gente usa a rede social como psicólogo também, a gente usa amigos como psicólogo também, que faz parte de qualquer pessoa, independente se ela está passando alguma dificuldade ou não. Mas quando se trata em psiquiatra, o Vanderlei Nogueira ele ressaltou, psiquiatra já é um pouco mais profundo a situação. E visualmente, assim, né, você viu ontem na entrevista do Cássio, que ele está abalado, não só pelo gol que ele tomou, mas pelo tudo que está tudo que está sendo dito nas redes sociais, né? Pessoas estão realmente criticando. Acho que é válida essa crítica, porque existe um ditado que diz assim: quanto mais você dá, mais você é cobrado. Quanto mais você é dado, mais você é cobrado. E o Cássio, a gente sabe que ele é ídolo do Corinthians. Se não for o maior ídolo do Corinthians hoje, na atualidade, é o Cássio, porque ele foi campeão mundial da Libertadores e de tudo que você possa imaginar. E ele declarar que está indo ao psiquiatra gerou uma tensão nos bastidores do Corinthians, gerou uma situação muito preocupante na equipe do Corinthians. E diante dessa preocupação, essa semana o Corinthians planeja então um encontro crucial com o Cássio e sua equipe staff, né? Sua equipe, o seu empresário de apoio, para discutir as questões psicológicas relacionadas ao goleiro Cássio. E o motivo fiel dessa reunião surge da preocupação da diretoria após o Cássio ter feito aquele desabafo durante o seu jogo lá na Argentina nessa terça-feira. Houve então, acendeu uma preocupação na diretoria sobre essa situação do Cássio. E a notícia sobre essa reunião foi divulgada pelo portal GE do Globo e também pelo Meu Timão. O Meu Timão e a GE anunciaram então essa reunião aí de urgência, vamos dizer assim, para a diretoria, para com o Cássio.
bem provavelmente que será uma reunião que vai decidir o futuro deste goleiro ídolo do Corinthians, né? Vai ser aí realmente uma reunião que vai chamar muita atenção e a gente tem que ficar ligado aí, né? Após a participação do encontro com o Fabinho Soldado, que é um dos diretores do Corinthians, o Augusto Melo e a sua equipe, a presença da psicóloga será fundamental para analisar a atual situação emocional do Cássio, que veste a camisa 12 do Corinthians, né? Camisa 12 escolhida por ele. Essa iniciativa demonstra a preocupação do clube em apoiar o seu atleta, não apenas em questões técnicas, mas também em seu bem-estar mental, né? Reconhecendo a importância do equilíbrio emocional para o desempenho do jogador. Então veja só, vai ser uma reunião a princípio, vai ser uma reunião aí para saber o que o Cássio quer mais ou menos, né? E o que ele deseja no momento. Mas eu acho, agora dizendo a minha opinião, e você vai dizer a sua opinião nos comentários também aqui, o que você pensa sobre isso. Eu acho que o Cássio tinha que ficar um tempinho ali no banco, né? Não desvalorizando o Cássio, que ele é um grande goleiro, mas o time do Corinthians é ruim. A zaga é ruim, o meio é ruim, Fausto Vera jogando no Corinthians de titular não dá para entender, né? Não consigo entender por que o Fausto Vera ele é jogador titular do Corinthians. Eu não consigo entender. Colocar o Wesley no banco também foi uma coisa que não deu para entender. O Pedro Henrique foi o melhor jogador do Corinthians nesse jogo horrível do Corinthians. Você vê, o jogo do Corinthians foi péssimo, mas o atacante Pedro Henrique foi o que mais correu, se esforçou, deu para ver no jogo que ele foi o que mais estava dando ali o seu suor. Aí o Antônio Oliveira saca o melhor jogador da partida do Corinthians, quer dizer, não foi o melhor assim ele jogou muito bem, mas de todos que estavam péssimos, o cara foi o melhor. E aí ele pega e tira o Pedro Henrique e põe o Pedro Raul, que na minha opinião não é um grande jogador, aliás, nem sei por que está no Corinthians. Deve ser muito esquema de empresário, a gente não sabe, não estou julgando, não estou cravando nada, mas não é possível que o Corinthians venha colocar o Pedro Raul no seu elenco. Tantos atacantes por aí, até mais baratos do que o Pedro Raul. Aí o Corinthians vai lá e contrata o cara por 5 anos, né? Então são situações que o Corinthians está vivendo, fiel, que não dá para entender. Mudou a diretoria, a gente criou uma expectativa em nós, torcedores. Eu estava torcendo muito pro Augusto Melo, estou ainda torcendo como corintiano, mas realmente são coisas que estão acontecendo no Corinthians que nem na gestão anterior, que foi péssima, está acontecendo. Então é para nós corintianos ficar alerta, é para o Corinthians ficar alerta. O Corinthians está na zona de rebaixamento, já não é mais líder da Sul-Americana, já pode perder até a segunda colocação aí para o Racing, que vai jogar contra o Nacional. Então assim, a situação do Corinthians, fiel, é deprimente, é preocupante e assim é de ficar em alerta mesmo. E essa reunião com o Cássio é mais pro lado psicológico, mental, emocional, na minha opinião. Não é que o Cássio vai ser mandado embora. Eu não acredito nisso. E nem ele vai querer sair. Ele desabafou, ele estava triste, chateado de ter tomado aquele gol que ele falhou no gol. Mas, cara, não é só o Cássio, né? Todo mundo tem que falar disso. Não é o Cássio. É o time é muito fraco. Ganham bem para jogar nada, né? Como disse esses dias, tem um vídeo nosso aí que a gente colocou aí, que o Pilhado comentou, é um time com milhões, mas que joga como se fosse um time de centavos, né? Paga-se muito e joga-se pouco para os jogadores do Corinthians. Então é preocupante a situação do Corinthians, deprimente, e a gente como corintiano tem que apoiar nesse momento de crise, que realmente se instalou-se uma crise no time corintiano, a diretoria está em crise, o time está em crise. Então é uma situação de ficar em alerta. Então aí está essa notícia do GE, aí está essa notícia do meu timão em primeira mão que eles deram agora há pouco. E a gente está aqui passando para você, corintiano, sobre essa situação melancólica que o Corinthians está tendo. Ontem eu xinguei muito o Hugo também, além de xingar muito o Raul Gustavo também, que jogou muito bem no primeiro tempo, até jogou bem o Raul Gustavo. Ele mais ou menos, né, vamos dizer. Mas dos outros jogadores foi até um pouco melhor. Mas o que ele fez também não tem justificativo. O Fagner também tá péssimo. O time inteiro do Corinthians tá ruim, né? Infelizmente não acabou a farra, né? Como
foi dito no início da diretoria, não acabou a farra, pelo contrário, começou uma outra farra, né? Tinha-se uma farra e agora tem outra farra. Infelizmente, o nosso timão tá complicado, fiel. Tá difícil de você assistir o jogo do Corinthians, tá difícil de você acompanhar o jogo do Corinthians. Mas nós somos corintianos e não podemos desistir do nosso timão nunca, temos que sempre apoiar, temos que sempre estar unidos aí, torcendo para o Corinthians se levantar. Minha opinião, Cássio tinha que ser reserva por enquanto, dar uma oportunidade pro Carlos Miguel, né? De repente o Carlos Miguel possa desempenhar uma função um pouco melhor do que o Cássio nesse momento. Talvez possa ser que ajude, mas não melhore também, porque aquela zaga do Corinthians, né? Com a ausência do Gustavo Henrique, que é para mim o melhor zagueiro do que o Félix Torres até, também aí com esse problema dele, cara, é difícil de a gente dizer o que vai acontecer com o nosso Corinthians, e é triste nós como corintiano tá falando sobre essa situação. A gente queria estar mostrando gols do Corinthians, queria estar falando sobre momentos do Corinthians aí bons nesse ano, mas está sendo um ano, início de um ano péssimo, início do ano de um time de terceira divisão, né? O time do Corinthians está parecendo um time de terceira divisão, não ganha de ninguém da Série A, perde de todo mundo, empatou com o Atlético Mineiro, também não jogou nada, e tá assim, difícil de assistir o jogo do Corinthians. Mas deixe no comentário aqui o que você pensa e acha sobre essa reunião aí que vai ter aí do Augusto Melo, da diretoria do Corinthians com o Cássio. O que você pensa sobre isso? Bota aqui nos comentários, inscreva-se no nosso canal se você não é inscrito, e obrigado por você que tem nos acompanhado, e vai Corinthians, até o próximo vídeo. Então, de repente, se eu sou culpado, de repente é o melhor momento eu sair e seguir meu caminho. Eu vou estar aí, né? Eu sou o capitão do time, sou o jogador mais velho, tô aí. Só que como eu falei antes, né? Às vezes é difícil, né? Você tem que ser um ser humano, eu erro, não me eximo de erro, falo mesmo. O treinador é que decide, o presidente é que decide. E situações, mas se eu estiver atrapalhando o Corinthians, se eu não estiver agradando, cara, pra mim tá muito difícil também. Na verdade, tudo de errado que acontece no Corinthians sempre sobra pra mim. O time não faz gol, é culpa do Cássio. O time não joga bem, é culpa do Cássio. Toma um gol de pênalti, é culpa do Cássio. Então, eu sou muito honesto nas coisas que eu falo, eu tenho humildade de saber quando eu erro, quando eu faço coisas erradas. Confesso que é um momento difícil e a gente tem que abrir o olho, tem muita coisa pela frente, mas esse começo de temporada tem que ser de aprendizado, de crescimento, porque nós temos que melhorar dessa situação e nós temos que tentar sair. As cobranças estão muito duras em cima de você, como é que você encara isso? Cara, eu não vejo assim, eu acho que até a cobrança faz parte, eu acho que quando passa do limite das coisas, da falta de respeito, de todos os sentidos, eu acho que eu sabia esse ano, saiu um monte de jogadores, ano passado era os mais velhos, um aqui, fulano, ciclano, esse ano eu fiquei um dos mais velhos e sabia que a cobrança ia ser grande, errei alguns gols, errei sim, cara, mas parece que tudo de errado do Corinthians é minha culpa, cara, parece que tudo que acontece de errado, as coisas não acontecem, eu sou o culpado de tudo, sabe, então de repente se eu sou o culpado, de repente é o melhor momento eu sair e seguir meu caminho. É questão de faltar confiança. Eu acabei tomando um gol, tomei o gol defensado, depois eu fiz um monte de defesa que poderia ter perdido mais. Mas tudo bem, eu entendo. Quando eu comecei o ano, eu sabia que ia ser assim, a conta ia sempre sobrar pra mim. Se eu tomar um gol de pênalti, hoje é falha minha. Eu erro, eu vou te falar, tu ainda tem psicólogo, psiquiatra, porque tá foda, velho. Difícil. Tenho apanhado que nem um cachorro. Não me eximo de falha, hoje eu tomei um gol defensável. Mas às vezes é difícil assim, sabe? Porque eu tô pagando a conta há muito tempo. Há um tempo. E se tu olha meus números não são ruins, meus números são bons. E pode botar a culpa em mim, cara, não tem problema, velho. Eu acho que a gente é o grupo e não interessa. Acho que as coisas vão sempre sobrar pros mais velhos e tal, e beleza, cara. Só que eu sou ser humano. Eu sou igual, uma hora a conta vem assim com todas as situações. Mas tudo bem, pode botar na minha conta assim como os outros jogos, os outros gols. O time não fazer gol também deve ser culpa minha também. Desculpa o desabafo, mas às vezes enche o saco, né, cara? Eu sempre fiz de tudo pelo Corinthians e tô muito tranquilo com a cabeça, cara. Se esse for meu último ano no Corinthians, meu tempo acabar aqui, pra mim também sou muito grato. Puta, tudo que eu vivi aqui no Corinthians foi maravilhoso. Eu tenho que agradecer todo mundo aqui, mas às vezes, velho, desculpa o desabafo, mas às vezes cansa, sabe? Porque eu sou um ser humano e se tem uma coisa que nunca faltou de mim no Corinthians, foi trabalho, dedicação e empenho por essa instituição.